Primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Tessalonicenses está lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Hebreus, Timóteo, cartas do apóstolo Paulo, capítulo de número 5. Eu vou ler o versículo de número 12 e peço aos irmãos que permaneçam com o texto aberto, amém? Porque depois nós vamos ler do 13 ao 21, versículo por versículo, amém? O versículo 12 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Pai, esta aqui é a sua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. O desejo, Pai, do nosso coração aqui neste lugar é ouvir o doce som da sua voz a falar conosco através da sua palavra. Tenha a liberdade, Deus, de fluir entre nós através da tua palavra, e que o teu nome seja santificado por intermédio dela, em nome de Jesus. Não feche a sua Bíblia, se assente, e nós vamos acompanhar aí, versículo por versículo, do 12 até o 22. Amém? Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica com alguns objetivos bem claros quando nós lemos a carta. Se você ainda não leu 1 Tessalonicenses, fica aí o meu conselho, a minha dica, para que você possa ler. São apenas 5 capítulos, você vai gastar aí uns 15 minutinhos a 20 para poder fazer toda a leitura da carta. E a carta ela é muito importante para a igreja do primeiro século. Nós temos um discipulado aqui na igreja às terças-feiras, né? Estamos no intervalozinho. E por último, agora estudamos as cartas paulinas e vimos bastante informações preciosas para nós nessa carta. Essa carta ela tem um objetivo muito especial entre as cartas do Novo Testamento, porque essa carta ela foi escrita para suprir aos irmãos da igreja de Tessalônica, né? Tessalonicenses, a cidade se chamava Tessalônica, dúvidas que os irmãos tinham relacionadas à volta de Cristo, ao arrebatamento, ao céu, como que seriam essas coisas. Os irmãos tinham muita dúvida, porque em Tessalônica o cristianismo estava sendo muito perseguido, e eles estavam matando os irmãos. As pessoas que haviam se convertido ao cristianismo estavam sendo mortas, e isso gerou uma preocupação no coração da igreja. A igreja começou a se preocupar com os irmãos que morreram em Cristo, se eles não participariam do arrebatamento, se eles não chegariam à eternidade. Isso gerou dúvida no coração dos irmãos. Então o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses com a expectativa de responder essas dúvidas aos irmãos. Então, se nós, ou a partir do momento que você tem uma dúvida relacionada ao arrebatamento, aos que morreram em Cristo, aos que ressuscitarão naquele dia, Tessalonicenses traz essa resposta para a gente. Não é o nosso tema aqui hoje, nós hoje vamos focar em outras coisas, isso fica para uma próxima oportunidade. Mas eu quis demonstrar para você o objetivo a qual essa carta foi escrita. Já que essa carta foi escrita para responder dúvidas relacionadas à vida do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade para deixar aos irmãos alguns conselhos que eles pudessem praticar até que Jesus voltasse. Ou seja, até que ele venha, como que nós vamos nos comportar como igreja do Senhor? Eu, Tiago,
e vai mesmo. Mas como eu disse na frase, não é apenas nos abençoar. Há práticas nos evangelhos que nos faz discípulos do Senhor. E eu gosto muito dos conselhos do apóstolo Paulo, porque os conselhos do apóstolo Paulo são sempre diretos. Eles não aconteceram apenas aos Tessalonicenses. Eles aconteceram em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 4, Romanos capítulo 12, em Efésios, em quase todas as suas 13 cartas. O apóstolo Paulo separa uma parte da carta para deixar conselhos rápidos e práticos que nós devemos observar, e são conselhos que nos fazem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Hoje eu peguei de Tessalonicenses porque eu considero um dos mais complexos. Você que já frequenta a igreja mais cedo, certamente já me ouviu comentar a respeito desses conselhos, porque eu gosto muito dessas dicas aqui. O que Paulo sugere para a gente do 12 até o 22 são conselhos que nós devemos observar e praticar até que Jesus venha. Então eu tenho uma missão para você. Então essa noite eu tenho um desafio para mim e para você. Qual é o desafio, pastor? O desafio é obedecer esses preceitos que Paulo está deixando para nós até que Jesus venha. No Evangelho você vai ser muito abençoado. Servir a Deus é a melhor escolha que nós tomamos para a nossa vida. O Evangelho nos cura. Nós cantamos aqui durante o louvor. O Evangelho nos liberta. O Evangelho nos perdoa. O Evangelho nos prospera. Antes de você se converter ao Senhor, você tinha muito menos do que você tem hoje, eu tenho certeza. Porque o Evangelho traz prosperidade, cuidado, a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez antes de se converter, você era doente e o Evangelho sarou, o Evangelho te curou. Tudo isso Deus faz em nossas vidas por intermédio do Evangelho. Mas não é apenas isso. Existem preceitos. A minha Bíblia, que eu estou usando a chat, antes do versículo de número 12, o título que veio na divisão do capítulo foi assim, ó, diversos preceitos. Existem preceitos que nós devemos observar. O que é preceitos, pastor? É o mesmo que mandamentos, é o mesmo que dever. São práticas obrigatórias para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, tem preceitos que você precisa observar. E eu gosto muito dos preceitos do apóstolo Paulo também, porque muitas vezes nós pensamos que mandamentos só existem no Antigo Testamento. E não é só no Antigo Testamento. O Novo Testamento está cheio de mandamentos, de preceitos de Deus que nós precisamos observar. Na leitura inicial, eu li o versículo de número 12. Eu peguei o versículo de número 12 apenas porque ele é o primeiro preceito, né? É o primeiro versículo do bloco de texto que nós vamos ler aqui. Mas ele também não deixa de ser o preceito. E o preceito do versículo 2 nos pede para que nós tratemos com apreço aqueles que trabalham, aqueles que presidem a igreja do Senhor, aqueles que admoestam, aqueles que ensinam a igreja de Deus. Paulo começa falando aos Tessalonicenses para que os irmãos honrassem a sua liderança, tratassem com apreço os seus líderes, seus pastores, aqueles que ensinaram, aqueles que cuidaram da obra de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade de quem trabalha na obra de Deus é muito grande. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. A obra de Deus nós não tocamos nisso. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, quando nos sobra tempo, ou por último, ou ter algumas prioridades acima da obra de Deus. Uma pessoa vocacionada ao ministério, à liderança, uma pessoa que vai trabalhar no
seus discípulos, era como se estivesse recebendo a Ele próprio. Jesus também disse que se você servisse um copo com água ao profeta, você seria galardoado por isso. Quem honra a sua liderança, quem tem apreço pela sua liderança, recebe do Senhor o seu galardo. Nós não podemos destratar a nossa liderança, achar que é tudo normal e a mesma coisa. Sem soberba, sem prepotência, nós precisamos entender que não é. Versículo 13: que tenhais o amor com todos em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. No versículo 13, Paulo agora vai virar também o holofote para o relacionamento com o próximo. E quando Jesus não vem buscar a igreja, é preceito que nós vivamos em paz uns com os outros, que nós nos dediquemos ao máximo, como ele disse no versículo de número 13, uns aos outros. Esse preceito, na minha opinião, tem se tornado um dos preceitos mais difíceis a serem observados. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo, tanto no capítulo 3 da primeira carta, como no capítulo 4 da segunda carta, que no final dos tempos, os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. A cada tempo que passa, nós somos cada vez mais egoístas. Nós pensamos apenas em nós mesmos. Estamos preocupados apenas com o nosso próprio problema. Isso, a proximidade da volta de Jesus e os últimos dias se aproximando, tem ensinado para cada um de nós, irmãos, a necessidade que nós temos de nos preocupar, de servir com intensidade uns aos outros e de viver em paz. Uma das maiores artimanhas do diabo, uma das maiores ferramentas que o inimigo tem para atrapalhar a igreja, é colocar discórdia e guerra entre nós. Tudo que o diabo quer é que nós dois briguemos, é que a gente entre em guerra. Nós precisamos nos esforçar dentro desse preceito aqui, de viver em paz uns com os outros. Versículo 14: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Algumas ações que o apóstolo Paulo traz para nós no relacionamento com o próximo. Como que eu devo tratar os irmãos da igreja? Primeiro, admoestar os insubmissos, chamar a atenção daqueles que estão em desobediência à palavra de Deus. Venha, é o nosso dever, é o nosso papel, apontar, abrir os olhos uns dos outros, não é julgar, é abrir, apontar no sentido de abrir os olhos uns dos outros, com aquilo que está errado. Se nós percebemos que o irmão está caminhando
contrapartida, eu te coloquei na posição de juiz, mas agora eu quero te colocar na posição de réu, condenado. Qual seria o seu comportamento ao receber de um irmão uma admoestação de algo que você está fazendo errado? Você receberia com amor, com humildade, ou na soberba e na prepotência da sua carne, você não reconheceria o seu pecado? Na maioria das vezes, nós somos prepotentes. Talvez você chegasse para mim e falasse assim: pastor Tiago, o senhor tem feito isso assim, isso não está legal, o senhor precisa melhorar essa prática. Eu olharia para você com a soberba e a prepotência da minha carne de que quem é você, meu irmão? Eu sou formado em bacharel em teologia, eu tenho 25 anos de caminhada cristã, eu sou pastor, você vem chamar minha atenção. Qual seria a sua reação ao ser exortado por um irmão? A sua reação deveria ser de gratidão. Meu irmão, obrigado. Não, estava cometendo isso aqui sem perceber. E você abriu os seus olhos. Olha por que aqui, meu irmão. Vou orar para Deus me perdoar. Obrigado a ir para o inferno se eu continuasse praticando isso aqui. Mas você abriu meus olhos. Por incrível que pareça, essa foi a posição de Davi. Lembra do Davi quando ele foi exortado o seu pecado pelo profeta Natan? Natan chegou, colocou o dedo na cara do rei e falou: o Senhor é esse homem. O Davi prostrou-se em terra e disse: Deus meu, perdoa. Não retire de mim teu espírito. Muitas vezes nós também agimos errado, porque na prepotência e na soberba da nossa carne, jamais aceitaríamos uma correção. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo de número 14, isso aqui, admoestei os insubmissos, ele não nos coloca na posição de juiz, ele nos faz pensar também quando nós estivermos na posição de réu. Você pediria perdão? Você agradeceria e reconheceria o seu erro? Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Não era para ter desanimados entre os discípulos do Senhor, mas há. Lembrando que Paulo está falando isso aqui aos irmãos da igreja de Tessalônica. É difícil imaginar que entre os cristãos haja desanimados, mas há. E glória a Deus não é você. Eu digo isso pela fé. Amém? Glória a Deus não é você. Já que você não está desanimado, anime aqueles que estão desanimando, porque servir a Deus não é fácil. O irmão sumiu, esfriou na fé, não vem mais na quinta-feira, vai animar ele. Não, irmão, servir ao Senhor, temos que receber da palavra, beber da palavra toda quinta, todo domingo. Nós temos que nos alimentar, orar, buscar a comunhão na igreja, porque é isso que nos mantém de pé. Não desanime, meu irmão, porque é isso que te mantém de pé. Vem para a igreja, paga o preço, seja fiel ao seu Deus, porque é essa existência que vai te manter de pé. Eu não conheço nenhum crente que caiu, que estava indo na igreja, todo mundo que tinha na igreja. Agora, se tem um crente caído, é quando ele começa a parar de ir na igreja. Camarada some na segunda-feira, some na escola dominical, começa a vir na igreja no domingo, 5, 2 anos, daqui a pouco está mergulhado no pecado, está frio, está falando que não sente Deus mais, não sente. Saiu do meio da graça. Não desanime. Talvez a sua bênção está pertinho. Talvez Jesus está às portas para voltar. Não desanime. E se você está vendo alguém desanimado, segue você para o apóstolo Paulo. Consolei os desanimados. Amparareis os fracos. Entre os servos de Deus há pessoas que são fracas, que vão cair talvez em algumas tentações, que vão praticar alguns pecados. E o nosso dever não é excluir esses irmãos. O nosso papel não é julgar, apontar o dedo,
Jesus vem, se nós estamos bem com Deus, precisamos, irmãos, ajudar aqueles que são mais fracos na fé. E sejais longânimos para com todos. O que é ser longânimo? Você sabe o que é ser longânimo? Longânimo é demorar a perder a paciência. Entendeu? É não mirar fácil. Ser longânimo também é não desistir facilmente da pessoa. Entendeu? Seja longânimo para com todos. Até que Jesus venha, nós precisamos de longanimidade, que é também fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 5, a partir do versículo 21, que o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Se experimentamos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus produz em nós um coração que é longânimo. Ah, pastor, eu estou ajudando aquele irmão, mas ele melhora, ele larga o pecado, ele confirma. Não desiste, seja longânimo. Talvez um dia alguém foi longânimo com você. Eu já contei isso aqui em outras oportunidades, mas nunca é demais. Quando eu me converti, sempre fui uma pessoa muito fechada, recalcada, reprimida mesmo, né? E antes de Jesus, então, era bem mais. Hoje é mais pouco. Hoje eu sou mais retraído em casa, né? Mas até no local de trabalho, às vezes o pessoal de cristão chama minha atenção assim, fala mais, sorria mais, né? Se abra mais. Eu geralmente sou uma pessoa muito fechada. Antes de Jesus, eu era mais fechado ainda. Não abria a boca para quase nada, não conversar com ninguém, com poucos amigos. Muito vergonhoso, muito tímido, muito retraído. E comecei a ir à igreja com um amigo. E a igreja era um bairro vizinho. Se o meu amigo não fosse lá em casa me buscar e voltar para o culto, eu me levava para o culto do amigo. E não era de carro, não, era de bicicleta, era a pé. E aí esse amigo meu, se chama Luciano, ele sentia nós nos convertemos mais ou menos na mesma época, só que ele começou a fazer classe de pré-batismo. E o culto da igreja era 7h30 da noite, a classe de pré-batismo era 6 horas da tarde. Ele ia 6 horas para a igreja fazer a classe de pré-batismo. Na hora que a classe de pré-batismo acabava, ele ia correndo na minha casa me buscar, para que eu voltasse para a igreja, e se ele não fizesse isso, eu não ia, eu ficava em casa. O Luciano chegou a fazer isso em dia de chuva, sair da classe de pré-batismo, que só acontecia no domingo 6 horas, ia na minha casa me buscar para que fosse comigo para a igreja. Ele foi longânimo para comigo. Teve um dia que eu pensei assim, não, misericórdia, não é possível, eu vou ficar dependendo dele para a igreja. Um dia eu acordei, né? Parei de dar trabalho. Você pode dar trabalho para os outros, mas tem que ter um dia que você acorda, né? Eu estou dando trabalho demais, não é possível, né? Aí falei para ele que não precisava mais. Alguém foi longânimo comigo. Alguém teve paciência comigo. Alguém insistiu comigo. E se alguém não insistisse comigo, eu não saía. Talvez alguém foi longânimo com você. Você tem que ser longânimo com alguém, não? Versículo 14. 15, perdão. Evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Entre aqueles que servem a Deus, não existe aquele negócio de pagar o mal com o mal. Nós pagamos o mal se porventura alguém fizer isso com a gente, é com o bem. Amém, irmão? Alguém falou mal de você, abençoa a vida da pessoa. Alguém está te
abençoa a vida dela. É assim que nós fazemos. Nós não pagamos a ninguém mal por mal. Nós pagamos com o bem. A ninguém pegou mal com mal. Antes paga mal com bem. 16. Regozijai sempre. Regozijai mesmo que se alegrar. Crente se alegra sempre. Eu vou te dar só um motivo para você ser uma pessoa feliz. Esse motivo que eu vou te dar é suficiente. Meu irmão, você não precisa de mais nada para ser feliz. Você não precisa de boa saúde. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de amigos. Você não precisa de que ninguém te ajude. Você não precisa de coisas materiais para ser feliz. Eu vou te dar só um motivo para você ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você tem Jesus. Acabou. Com Jesus no coração nós somos felizes. Aleluia. O pau está quebrando lá no seu local de trabalho, você está feliz porque você tem Jesus. O negócio está feio, as ondas são grandes, tempestades têm se levantado contra a sua vida e você vai passando pela prova e dando glória a Deus igual o irmão Lázaro, porque você é feliz. Você tem Jesus. Nada pode ser capaz de abalar a sua fé, o seu coração, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então se alegre sempre. O que eu vou falar aqui é até diferente, mas não deixa de ser uma verdade. Crente é tão feliz que até no velório ele é feliz. Eu sou pastor, cansei já de tantos velórios que eu fiz ao longo dos meus 18 anos de ministério. Foi muito velório. E quando o velório é de crente, é claro que a esposa tem o luto dela e chora, mas em alguns momentos ela está feliz. Ela sabe para onde o marido foi. Em alguns momentos o marido sorri, sabe por quê? Sabe para onde a esposa foi. Não se escandalize e nem pense exageradamente o que é que eu vou falar. Mas eu já cheguei em velório onde o pessoal estava feliz, sorrindo, alegre, lembrando dos momentos bons da vida de quem tinha falecido. Só crente tem essa capacidade. Quem serve a Jesus é feliz. Tristeza não é algo próprio do cristão. Não é. Joga essa tristeza fora. Deixa a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencher o seu coração. E seja alegre em Deus. Não vai adiantar você ficar triste, trancar dentro do quarto, entrar em depressão. Não vai resolver o seu problema. Seja alegre no Senhor. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Um dos menores do Novo Testamento. Orai sem cessar. Prática constante da vida do cristão até que Jesus venha. A oração. Você tem que orar. O texto diz: orai sem cessar. Irmãos, não é crente se não ora. Não é discípulo de Jesus se não orar. Não existe esse negócio de eu sigo Jesus e não gosto de orar. Pelo amor de Deus. Quem não ora não tem relacionamento com o Pai. Se é discípulo de Jesus, tem que falar de Jesus. E Paulo diz: orar sem cessar. Ou seja, nós não paramos de orar. Você já pensou nesse texto? Orar sem cessar.
Versículo 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você conhece alguém que só reclama? Eu conheço pessoas que só reclamam. Tudo que acontece é reclama. Começa a chuvar, não vai chover. Abre o sol, abre o sol. Ah não, tem que ir para a igreja. Ah não, tem que fazer isso. Ah não, tem que trabalhar. Ah não, ficou ruim. Ah não, está bom. Ah não, isso não presta. Misericórdia. Paulo diz: em tudo dá graça. Sabe como a gente deveria ser, ao invés de reclamar de tudo, agradecer por tudo? Você já pensou você naquela situação, passando no cruzamento, Deus te livre disso, te guarda. Vem o motoqueiro e bate no seu carro, ou te atropela de bicicleta, ou bate na sua mão, e você fala assim: graças a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Esse camarada aqui me atropelou. Mas é mais ou menos o que Paulo pediu a gente para fazer. Em tudo dá graças. Você já pensou? Na hora que você receber lá no dia 5 de novembro, R$1.420, daí você fala assim: não, o salário vai para nada. Você fala assim: obrigado Jesus, 1.420, que maravilha, aleluia. Estou citando 1.420, mas pouquíssimos irmãos da igreja ganham um salário mínimo, a maioria ganha mais. Na hora que você pegar seu pagamento e você fala assim: não dá para nada. Você fala assim: obrigado Jesus, maravilha, eu penso, aleluia. Chegar na sua casa e tiver um arroz com ovo frito, embora é muito gostoso, né? Em vez de você falar assim: não tem nada, você fala assim: Jesus, esse disco voador aqui, obrigado, aleluia, amém. Tem gente que acorda de manhã e fala assim: nossa, tem que trabalhar de novo. Acorda amanhã de manhã e fala assim: obrigado Senhor, eu não sou um dos 6 milhões de brasileiros que não tenho de trabalhar, eu tenho um emprego para amanhã cedo. Glória a Deus. Obrigado Senhor, minha aposentadoria saiu. Quantas pessoas eu conheço, há um monte de gente que faz isso aqui para aposentar e a aposentadoria não sai, o papel está errado, o advogado não resolve. Vou ter liberdade de você que ela me importa, vou colocar esse tempo da irmã Joaquim. Eu lembro quando a Joaquim aposentou. Joaquim estava lá no Ceará em viagem. Estava nem esperando. Aí chegou a carta, liguei logo, chegou a carta que o senhor aposentar. Tem gente que briga e vai advogado, que gasta dinheiro, espera anos, o negócio não dá certo. Irmão, quando o que Deus fez na sua vida veio, Deus te deu. Agradece, não reclama. Agradece, porque a fidelidade de Deus com você. Eu conheço gente que está afastada já há muito tempo, há anos, não consegue receber, machucou, está comprovado, tem tudo, o negócio não sai, o céu saiu. Na hora que você pegar e falar assim: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, maravilha. Talvez seu emprego não é dos melhores, mas Deus abriu essa porta. Acorda amanhã cedo e fala: glória a Deus. Talvez você queria ser médico, você queria ser veterinário, você queria ter formado na faculdade, mas Deus te deu esse emprego, não reclama. O conselho de Paulo é: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Crente não reclama, crente agradece. Amém? Versículo 19: não apagueis a chama do Espírito. Quando você se converteu, acendeu a chama do Espírito no seu coração. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, é o pedido que eu faço para você: não permita essa chama se apagar. Mantenha essa chama acesa. Lê Bíblia, ora, vem para a igreja, busca, evangeliza, faz algo, seja fiel ao seu Deus, clama ao Senhor, pede Jesus todo dia, reacende a chama, não deixa a chama apagar, arde no meu peito a sua palavra, arde no meu peito a fé no Senhor, em nome de Jesus. Não deixa, meu irmão, essa chama se apagar, porque se Paulo está pedindo isso para nós, ela se apaga. Tem muito crente aí fora que deixou a chama se apagar.
esquenta seu coração na presença do Senhor, até que Ele venha. Mantenha a sua lamparina acesa, com aquelas 5 virgens prudentes. Coloca óleo aí para queimar, mas não deixe a chama do Espírito apagar. Em nome de Jesus. Versículo 20: não desprezeis as profecias. A palavra que está sendo pregada. Não vou na igreja hoje não, porque o pastor prega toda quinta-feira mesmo, domingo eu vejo. Não faz isso. Não despreza a profecia. Aprenda uma coisa sobre o altar. Igreja Batista Nacional Atos. Aprenda uma coisa sobre o altar. Não é quem está aqui. Não é a pessoa que está aqui. É Deus que fala com você através desse lugar. Quando alguém vem para aqui, seja eu, seja o Rian, seja o Cícero, seja a Fernanda, seja a irmã Conceição, seja outro irmão que tiver uma oportunidade, seja a Márcia, seja outro irmão que for levantar para pregar, pegar esse microfone, estiver no altar, não é a pessoa, é a palavra pregada, é essa profecia. Deus tem o compromisso de falar com você através dessa palavra. Não pense você porque é o pastor vai ser a mesma coisa, porque é outro irmão, que Deus não vai falar com você. Não despreza a profecia. Versículo 21: julguei todas as coisas e retente o que é bom. Tem outra versão da Alfa, eu gosto mais, diz assim: aprendei de tudo e retente o que é bom. Você pode ouvir tudo, mas absorve só aquilo que te é proveitoso, amém? Não absorve tudo. Nós somos a geração da informação, e nem toda a informação que você recebe no Instagram, no TikTok, no Facebook, está correta. Eu sou capaz de dizer para você, sem soberba e prepotência, que 70% está errado. De vez em quando alguns irmãos me mandam alguma coisa cheio de informação errada, história da igreja contada de maneira errada, religiões sendo taxadas de maneira errada, práticas cristãs sendo colocadas de maneira errada. Você pode ouvir de tudo, mas retenha apenas aquilo que é bom. O que nós ouvimos, o que nós recebemos é semelhante a comer peixe. Você já comeu peixe? Como é que você come peixe? Você tira os espinhos, joga para um lado e come só a carne. É a mesma coisa. O que não prestar, você joga fora. E o que for carne, você alimenta. Um dos maiores erros nossos é que nós achamos que podemos escrever um irmão em cima do peixe e comer de olho fechado, não vai ter espinho mais. Cuidado. Você pode aprender de tudo, mas retenha aquilo que é bom. Versículo 22: abstente-vos de toda forma do mal. Tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for pecado, abstenha. Não é bom? Abre mão. Eu sei que o pecado às vezes traz prazer para a carne. O pecado às vezes é mais forte do que nós. Se o pecado não fosse bom, nós não pecaríamos. Por que nós pecamos? Porque o pecado é bom. Então, qual você é de volta ao pecado? Abre mão. Nós não vamos deixar de pecar porque o pecado é ruim. Nós temos que abrir mão. Tem que abnegar. Tem que abnegar. Toda forma de mal, abre mão. São conselhos, irmãos, para que a nossa fé permaneça viva, a chama do Espírito permaneça acesa. Nós precisamos observar esses preceitos. Não são apenas esses, mas já é um bom começo para nós. Se observarmos esses preceitos, nós vamos agradar mais o coração de Deus. Se agradarmos o coração de Deus, nós seremos mais abençoados,
e estaremos preparados para nos encontrar com Ele. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Te louvo, Pai, te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Deus, eu oro para que nós aprendemos aqui, meu Deus, nós possamos continuar, conseguir praticar, Deus, na tua presença, Pai. Que esses preceitos